Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. É uma alegria nessa tarde, né? Você que vai assistir essa pregação, né? Eu te peço, meu irmão, minha irmã, se inscreve no meu canal, André Luiz Pregações no YouTube, e me dê essa força de estar divulgando a poderosa palavra de Deus. Eu estava aqui na minha casa, né? Esse vídeo está sendo gravado para você aprender um pouco o que a palavra de Deus diz sobre o encontro com Deus, né? Esse é o tema dessa palavra, né? Encontro com Deus. É uma pregação que vai falar muito com você, né? Você aí que tem, né, uma Bíblia, né? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João, no seu capítulo 4. Né? Que diz assim, versículo 9 em diante, que diz assim, a santa palavra de Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Né? É uma passagem. Versículo 11. Ó. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde o poço tem água viva. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se falar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui a tirar. Né? Porque, irmãos, é uma passagem muito profunda. Né? É uma passagem a qual fala acerca da mulher samaritana, né? A Bíblia está fechada, mas você vai entender o rolo. A Bíblia fechada ou aberta, ela continua sendo a palavra de Deus, irmão. Mas quando você abre a Bíblia, você entende a revelação de Deus, porque ela é a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia diz que Jesus, né, ele estava fazendo a obra missionária. Para você entender o rolo, presta atenção. Aí Jesus, por que isso estava acontecendo? Né? Vamos entender o porquê. Essa rixa, essa briga entre os judeus
e os samaritanos. Caminha comigo na Bíblia. Isso aconteceu lá no tempo, né, dos reis, né? Que os reis incentivavam um povo a adorar no monte, né? E o outro no templo. E conforme isso foi crescendo essa rixa, os judeus e os samaritanos romperam os elos. Aí os judeus falaram que é no templo, né? Em lugar que se deve adorar a Deus. Aí os samaritanos disseram, não, temos que adorar a Deus do monte. Aí a Bíblia diz que os judeus, né, para não passar por Samaria, diz a Bíblia que eles fizeram uma outra rota para que não entre no território de Samaria. E toda vez que eles iam passar, eles passavam pelos caminhos longos, porque o caminho de Samaria, que dava a Jerusalém, eles não queriam passar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse, aleluia, é necessário passar por Samaria. E aí os discípulos, tudo bem, fomos. Aí Jesus foi até uma cidade de Samaria chamada Sicar. E nessa cidade chamada Sicar tinha um poço, fonte de Jacó. Você pegou, deu glória. E a Bíblia diz que Jesus senta em volta daquele poço. Aí está Jesus observando. Jesus, ele, antes de falar, ele observa as coisas. E a Bíblia diz que veio essa mulher tirar água. Aleluia. E quando ela está tirando água, Jesus está olhando para ela. Né? Jesus não estava interessado naquela água que estava no poço. Jesus estava interessado naquela alma que estava ali. Né? Porque Jesus, ele quebra as barreiras das trevas. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e diz, dá-me um pouco de água. Calabidele bandarai. Olha só, Jesus era judeu. Pegou. Jesus vai falar com a samaritana, me dá um pouco d'água. O que que Jesus está dizendo para ela? Vamos quebrar essa barreira da comunicação. Porque a comunicação foi instituída pelo próprio Deus. Um diálogo pode evitar muitos problemas. Um bom diálogo, uma boa conversa, pode evitar várias coisas ruins na tua vida. E a Bíblia diz que a mulher disse para ele, como sendo tu judeu? Por que ela disse tu judeu? Por causa das vestimentas, que os judeus usavam uma veste e os samaritanos usavam outra, totalmente oposta. Aí Jesus disse para ela, dá-me um pouco de água. E ela disse para Jesus, como sendo tu judeu? Aí Jesus vai responder, tu não sabe com quem está falando. E se tu conheceres o dom de Deus, né? E dentro de fluiria uma fonte. Quando ele fala fonte, a mulher para e fala, Senhor. Ei, pegou não? A mulher, ela falou Senhor. Mas antes ela falou tu. As coisas mudou na vida da mulher samaritana quando ela reconheceu com quem está falando. Quando você conhece com quem está falando, quando você entende com quem está falando, quando você compreende com quem está falando, né? A mulher chegou chamando Jesus de tu, mas Jesus não chamou, ela não repreendeu ela. Jesus disse, se tu souberes o dom de Deus e com quem tu estás falando, dentro de ti fluiria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher vai, Senhor, dai-me um pouco dessa água. Aí Jesus começou a conversar com ela. Aí a mulher se abriu.
A mulher samaritana se abriu com Jesus. Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: vós, os judeus, fala que é no templo que se deve adorar, mas nós, os samaritanos, falamos que é no monte. Olha Jesus quebrando a barreira, né? Nem neste monte, nem no templo, o lugar que se deve adorar. Mas Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, é Espírito e é em verdade. Jesus está dizendo para você no português: você está no monte, adora. Está na sua casa, adora. Está no templo com os irmãos, adora. Está indo trabalhar, vai ligado e adora. É porque Jesus, ele constituiu um culto. Ele estabeleceu, né, as regras de adoração. Você está na igreja, nos cultos da sua igreja, você está lá dando glória. Você está lá no monte, buscando ao Senhor, você está adorando. Então o que Jesus está dizendo para ela? Você tem que entender que tanto no monte ou no templo, o Pai está procurando, né? E aí, quando ela teve um encontro com Jesus, irmão, a vida dela foi transformada. Depois que ela teve um encontro com Jesus, na Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, né? Conforme ela deixou o seu cântaro, ela foi e falar com os samaritanos. Aí Jesus vai mais além. Tu acha que eu não vou falar tudo? Jesus disse para ela: vai lá e chama teu marido e vem cá. Tu tivesse 5 maridos, ela: tu disseste com verdade. E esse que você tem não é teu. Sabe o que ela vai falar para Jesus? Eu vejo que tu és profeta. Jesus usou esse livro e foi chamado de profeta. O que é um profeta? Você que quer entender isso. O profeta é um porta-voz. É aquele que porta uma palavra de Deus. Seja um versículo, uma revelação que Deus dá, é um profeta. Mas só que o profeta só tem que falar aquilo que o Senhor mandar. Entendeu? E aí, né? Quando essa mulher teve um encontro com Deus, a trajetória da vida dela mudou. E quando ela conversou com Jesus, ela pensou: eu não tenho que ficar com Jesus só para mim. Ela foi até a cidade dela e falou: ó, tem um homem aí, ó, profeta, que é Jesus. Quando ela contou, olha, ele falou isso da minha vida. E eles ficaram admirados. Vem cá, Jesus. Chamaram Jesus para que Jesus ficasse com ele. Aí Jesus ficou pelo menos 2 ou 3 dias lá. E nesse tempo que Jesus ficou na cidade de Samaria, ele ganhou a maioria dos samaritanos para Jesus. Porque Jesus, quando ele entra numa casa, ele entra para transformar. Quando Jesus ele entra para resolver. Quando Jesus entra, ele entra para transformar, ele entra para libertar. Né? E aí essa mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. Né? Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Né? Você tem a sua vida mudada. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma pessoa, irmãos, quando ela tem um encontro com Jesus, a vida dela é transformada. A vida dessa pessoa muda. Né? Louvado seja Deus.
Porque pessoas, quando tem encontro com Jesus, ela quer andar a fazer a diferença. A Bíblia diz, né, no capítulo 12 do livro de Gênesis, baseada a mensagem em cima do encontro com Deus. Deus vai até a cidade de Ur dos Caldeus e Deus chama um homem chamado Abrão. E diz a Bíblia que quando Deus chamou Abraão, a família de Abraão era idólatra, né? Então Abraão teve um encontro com Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, né? Vai, né? Até a cidade que eu vou te mostrar, né? E Abraão ele foi, né? E conforme ele foi, né? Automaticamente ele compreendeu aquilo que o Senhor tinha falado com ele, né? Para você entender um pouco sobre a vida de Abraão, abre a sua Bíblia aí, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, né? Então Abraão, quando ele teve um encontro com Deus, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai de onde tu está, sai do meio dos teus, sai do meio da rodinha, sai do meio da fofoca, sai do meio do mexerico, sai do meio dos adúlteros, sai do meio dos fornicadores, sai do meio dos prostitutos. Erro Abraão, sai do meio. Alá, becomanaraio. E conforme Abraão teve um encontro com Deus, Abraão ele queria ver uma vida com Deus. E a Bíblia diz que ele vai, está indo, ele desce ao Egito, né, e ali acontece um fato, ao qual o faraó do Egito tenta, né, com a esposa de Abraão, e o Senhor vai e fala com o faraó do Egito. E aí a Bíblia diz que o faraó do Egito devolve, né? E no 14, a Bíblia diz que está Abraão, né, ali. E a Bíblia diz que os reis de Sodoma e Gomorra e os outros 5 reis lutam, né, contra os outros reis. E aí, e Abraão naquela peleja, e a Bíblia diz que apareceu um sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, e Abraão entregou ao Melquisedeque o dízimo. E a Bíblia diz que Melquisedeque vai entrega para Abraão pão e vinho. E aí Abraão continua sua caminhada, dizendo a Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor anima Abraão e promete-lhe um filho, né? O Senhor conversa com Abraão. No capítulo 16, acontece o fato entre Agar e Sarai. No capítulo 17 do livro de Gênesis, né, o Senhor vai e fala para Abraão, né, no verdadeiro encontro com Deus, no capítulo 17, versículo 1. Abraão já estava andando na presença de Deus. Olha o encontro que Deus queria com Abraão. Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu quero que tu se envolva mais comigo. E diz a Bíblia que Abraão vai se... né? Porque enquanto Abraão tinha o nome de Abrão, ele era só um fazendeiro. Halabrachuricomanaraio. Calabracomandaraio. Porque quando a pessoa tem um encontro,
essa pessoa tinha vários apelidos, né? E agora a pessoa chama, um exemplo, aquela pessoa que tem o apelido de Bebum, aí aceita Jesus, é o nosso irmão fulano, é o nosso irmão Jerônimo, é o nosso irmão Antônio, né? Porque tinha um apelido, né? E Abrão, o que é Abrão? Abrão é pai da altura. E a Bíblia diz que Abraão, o Senhor disse para Abraão, não te chamarás mais. Abraão, ele, como assim, meu Deus? Alai, Jomanarai. Pega isso aqui, ó. Kalassuri Komanarai. Deus disse para Abraão, não te chamarás mais Abraão. Aí Abraão, como? Qual será o meu nome? Abraão. Porque Deus, ele acrescenta algo na tua vida. Deus acrescenta algo na tua história. E diz a Bíblia que Abraão, quando recebe esse novo nome, né? Abraão começa a interceder pelo morador de Sodoma e Gomorra. Ele estava intercedendo pelos moradores e pelo seu sobrinho. E a Bíblia diz que o Senhor vai e manda os 3 anjos. E um dos anjos para diante dele diz, cadê Sara, tua mulher? No capítulo 18 de Gênesis. Abraão respondeu, está na tenda. Ó, no tempo determinado que uma vida, tu abraçarás um filho. Sara te darás um filho. Né? E aí, só que Abraão tinha um filho com Agar. Mas a promessa era para Abraão, era um filho entre Abraão e Sara. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu, né? Ele creu. E conforme ele creu, o Senhor trabalhou na vida dele. Porque o Senhor, ele sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo. Né? Porque o Senhor, ele tem poder de mudar a sua trajetória. Né? Às vezes as pessoas olham para você e falam que você não vai chegar a lugar nenhum. Fala que você é um Zé Ninguém. Fala que você não vai avançar na vida. Então, só basta você acreditar. Só basta você entender. Né? Porque Abraão, ele creu. Conforme ele creu, o Senhor trabalhou na vida dele. Às vezes as coisas acontecem na sua vida porque você deixa de acreditar. Conforme você deixa de acreditar, abre a sua Bíblia aí, achei para provar para você, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura,
creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Né? E creu Abraão em Deus. Né? A Bíblia diz que Abraão creu. Para confirmar o que eu estou dizendo, abre a sua Bíblia, é só na Bíblia, irmão. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6. É acaso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, meus irmãos, Abraão creu, né? Ele acreditou, porque ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. E aí, a vida de Abraão mudou. Porque quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. Você quer melhorar. Se você gosta você ama a palavra, você quer estudar mais a palavra, você quer buscar mais ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão creu. Conforme ele creu, isso foi imputado como justiça. E a Bíblia diz, né, no capítulo 21, a promessa se cumpriu na vida dele. Diz a Bíblia que nasceu Isaac. E depois Isaac cresceu, se desenvolveu, casou, né, com Rebeca. E diz a Bíblia que quando Isaac casa com Rebeca, né, ela tem 2 filhos, né, Esaú e Jacó. E diz a Bíblia que quando eles estavam, Esaú e Jacó dentro do ventre, tinha uma batalha. E aí Esaú nasceu e depois Jacó agarrado ao seu calcanhar. E diz a Bíblia que Esaú foi caçador. E Jacó, igual, parecido com a sua mãe, né? Jacó era cozinheiro e habitava dentro das tendas. E a Bíblia diz, né, que Isaac estava conversando com Esaú, dizendo: eu vou morrer. Vai, ele pega uma caça, ele prepara um guisado para que eu coma, para que minha alma te abençoe, porque tu és meu primogênito. A palavra do pai e da mãe tem um poder muito forte. E a Bíblia diz que Esaú, como era bom caçador, porque Isaac também era, aí foi. Só que do outro lado da tenda, Rebeca escutou. E a Bíblia diz que Rebeca vai falar para o seu filho, né, Jacó, que era liso, sem pelo, pegar a roupa do seu irmão, se cobrir a sua lisura, pegar o perfume do seu irmão, falou para ele: vai lá no rebanho e pega o animal que eu vou preparar o guisado. Aí você vai comer para que o Pai te abençoe. Aí Jacó falou: não, mãe, senão serei maldito, vai, que caia sobre mim a maldição. E a Bíblia diz que Jacó vai lá, pega o animal, prepara o guisado, né? Sua mãe prepara o guisado, melhor dizendo, né? E a Bíblia diz que ele chega para o pai: está aqui o guisado. Chega mais perto. A Isaac vai e come. E a Bíblia diz que Isaac vai, PT, coloca a sua mão sobre a cabeça dele e o abençoa. Quando Jacó sai, Narai, eu senti uma glória aqui dentro, irmão. Coma Narai, Alavashuri, coma Narai. Ei, coma Narai, oh Deus. E a Bíblia diz que agora, olha o que Rebeca faz. Coloca um contra o outro. Jacó teve que fugir para Padan Aram. Ele pensou
Eu enganei meu pai, não vou ser enganado. Trabalhou 20 anos na casa de Labão. E a Bíblia diz que quando ele sai, né, ele sai com os rebanhos. E a Bíblia diz que depois que ele sai, Labão vai até ele faz um concerto, ele segue viagem. E agora ele vai ter que se acertar com o irmão dele. Ele se acerta com o irmão dele. Automaticamente a vida de Jacó estava indo bem. Mas só que quando Jacó entendeu que ele precisava de ter um encontro com Deus, ele compreendeu que ele tinha que ter um encontro com Deus. Ele tinha que ter uma vida transformada com Deus. E a Bíblia diz, né, no capítulo 32, versículo 22 em diante, do livro de Gênesis, diz que Jacó falou para sua família: vós, vai na frente. Todo mundo, como Jacó era o líder, eles obedeceram e foi. Conforme eles estão indo, que Jacó está passando pelo vale de Jabó, que era um vale, tipo no meio de uma floresta. E aí Jacó está indo. E a Bíblia diz que vem um homem ao encontro de Jacó, um varão. E aí Jacó luta contra esse varão, contra um anjo de Deus. E a Bíblia diz que quando ele luta, que um anjo vai sair, ele segura o anjo. E o anjo diz para ele: me solta. Não vou te soltar. Por quê? Só vou te soltar quando tu me abençoares. Alá, bidé, bidibido, comanarai. Porque Jacó queria ter um encontro com Deus. Alá, jobodoquel. E a Bíblia diz que quando Jacó teve um encontro com Deus, o Senhor perguntou para ele: diga-me qual é o teu nome. Será que Deus não sabe o nome de Jacó, irmão? Será que Deus não conhece tudo? Sim, conhece todas as coisas. Mas Deus queria que Jacó se identificasse. Qual era o nome de Jacó? Enganador, mentiroso, 7-1, sem vergonha, trapaceiro. E agora Deus disse para ele: não vai se chamar a mais Jacó, se chamará Israel, porque com o homem lutaste e com Deus prevaleceste. Como Anarai, quando a pessoa tem um encontro com Deus, fica marcado. A Bíblia diz que o Senhor, o anjo tocou na juntura de Jacó, numa das coxas, e Jacó saiu dali mancando. Mas ele saiu dali diferente. Ele saiu dali transformado. Né? Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, irmão, ela quer ter uma vida transformada. E a Bíblia diz que agora Jacó tem seus filhos, né? Seus 12 filhos. Um deles é vendido, né, o José do Egito, fica no Egito, todo mundo conhece essa história. Depois teve um reencontro entre José, Jacó e seus irmãos. Deus restituiu a família, fortaleceu a união. E a Bíblia fala, baseado nessa palavra, encontro com Deus, no capítulo 1 do livro de Êxodo, conta a história do povo hebreu também. Que o povo hebreu ficou no Egito 430 anos. Vou repetir, 430 anos. No tempo de Êxodo, o povo ficou 430 anos, quase meio século, sendo torturado. E aí agora Deus levanta um homem, né? Moisés. E a Bíblia diz que Moisés vai ter um encontro com Deus. Como é que Moisés tem um encontro com Deus? Calma aí, pessoal. Né?
Abre a sua Bíblia aí, em Êxodo 3. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o 5 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para ver lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chega para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Né? Então aqui, quando Moisés teve um encontro com Deus, o Senhor apareceu para Moisés e disse: Moisés, eu tenho ouvido atentamente a oração do meu povo. Vai tu e livra o meu povo. Moisés passou por várias provações, porque Moisés tinha uma vida calma, pacata. E aí Deus tinha algo com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés vai, fala com o faraó. O faraó não deixa, ele vai e persiste. Aí Deus vai e fere o primogênito. Aí o faraó libera o povo, persegue o povo depois. Aí Deus vai e fala para Moisés: toca no mar. O povo passa. Deus envia a maná. Deus envia a codorniz. Deus envia com a providência. Falou para Moisés: toca na rocha. Ele tocou, jorrou água. Né? Porque Moisés teve um encontro com Deus. Né? Então, conforme Moisés teve um encontro com Deus, o Senhor entregou para Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, os mandamentos. Moisés ensinou o povo os mandamentos. Moisés orientou o povo: não pode adorar a imagem de escultura, não pode chamar o nome de Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, né? Não cobice a mulher do seu próximo, nem a casa do seu próximo, nem qualquer coisa do seu próximo. O povo tudo bem. Aí Deus fala para Moisés: vai para o monte. Quando Moisés está no monte pela primeira vez, até aí tudo bem. Depois Moisés vai de novo. Quando Moisés está lá no monte pela segunda vez, no Monte Sinai, diz a Bíblia que o Senhor disse para Moisés: desce. Por que, Senhor? Esse povo pecou. E a Bíblia diz que quando Moisés desce, está Arão prostrado diante do bezerro de ouro. E o povo de Israel estava despido, estava seminu, né? Estava fazendo o que era errado. Moisés quebra as tábuas da lei e sobe o monte novamente, pela segunda vez. E conforme Moisés subiu o monte, que desceu, o Senhor falou para Moisés: mata os idólatras. Aí Moisés fez a separação daquele que estava com Deus e daqueles que eram idólatras. E aí Moisés fez a limpeza, fez o tabernáculo, orientou o povo, instruiu o povo, subiu no monte 2 vezes. Na primeira subiu, quando estava lá em cima, Deus disse para Moisés: o povo pecou, corrigindo a minha fala anterior, né? Moisés subiu uma vez no monte, depois, quando isso aconteceu lá no monte, o Senhor disse para Moisés: desce, porque esse povo pecou. E aí agora Moisés vai pela segunda vez, ele tem que pegar a tábua lavada e subir o monte. Louvado seja Deus, porque eu estou aqui para te explicar sobre o encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, você quer andar conforme a palavra, você quer andar direitinho. E a Bíblia diz que quando
Moisés teve um encontro com Jesus, com Deus. A vida dele foi marcada. Quer outro exemplo? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 1, que conta a história de Ana. A Bíblia diz que quando Ana entrou dentro do templo, ela teve um encontro com Deus. O sacerdote achou que ela estava embriagada e ela disse, não, a tua serva está atribulada, está aflita. E aí o sacerdote olhou para ela e disse, que o Senhor conceda a tua petição. Aí ela vai falar para o sacerdote, né? Eu estou pedindo a Deus um filho. E aí se cumpriu a palavra do homem de Deus na vida de Ana. E ela gerou Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz. Só não foi rei, porque rei é Jesus Cristo. Então, aí, conforme essa Ana teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. O exemplo do Novo Testamento, para me encerrar essa palavra, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, quando ela teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou, a vida dela foi transformada, né? Porque quando você tem um encontro com Jesus, quando você realmente tem um encontro com o Todo-Poderoso, em Marcos 5, 25 diz que atentamente ouviu-se, né? Ela ouviu falar de Jesus. Então alguém falou de Jesus para ela. E ela disse, se atentamente eu tocar na orla das suas vestes, a orla das suas vestes, né? É lá embaixo. Então ela teve que se humilhar. Conforme você vai se humilhar para Deus, conforme eu se humilho para Deus, Ele me honra, Ele me exalta, porque Ele sabe da minha necessidade. E essa mulher fez aqui, ó. E ela fez aqui, ó. E ela declarou toda a verdade. Aí Jesus disse, a multidão me aperta, a multidão te oprime. Pedro disse para Jesus. Mas Jesus disse, alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque Jesus disse, alguém me tocou, ou me tocou. Porque alguém te tocar, todo mundo te toca. Os irmãos te abraçam, a irmã aperta a sua mão, de alguma forma está te tocando. Tocar em Jesus é chamar a atenção dele para o seu problema. Tocar em Jesus é chamar ele para a tua situação. Tocar em Jesus é chamar ele para a sua peleja. Tocar em Jesus é chamar Jesus para a sua luta. Tocar em Jesus é chamar ele para as suas guerras. Essa mulher tocou, Jesus disse para ele, para que você não pense que é heresia. Você sabia que para confirmar a cura da época de Jesus, os sacerdotes tinham que liberar? Que isso é heresia, disse Jesus. Olhou para a mulher e disse, vá em paz e ser curada deste teu mal. Jesus está dizendo, você está curada. Você não tem que ficar isolada dentro da caverna, não. Você não tem que ficar isolada no leprosário, mas não. Jesus está dizendo para você, vai. Decalai. A tua história está sendo resolvida hoje. Jesus está dizendo para você, a tua situação eu estou entrando hoje. Porque você teve um encontro comigo. Você teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que essa mulher teve a vida dela transformada. Que é outro exemplo de encontro com Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que tinha uma mulher que estava andando encurvada. Talvez você está andando assim, ó. Narai. Estão fazendo de você tapete. Estão pisando em você. Estão te maltratando. Mas Jesus vai falar para você, ei varão, assim direito. Jesus está mandando dizer para você assim direita. Ah, vinarai. Sem direita.
Sai dessa vida de sequidão. E a Bíblia diz que essa mulher, ela ficou endireitada. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela se levanta do chão. Para você parece que é heresia. Vamos na Bíblia. A Bíblia diz em João 5 que tinha um paralítico que estava há 38 anos. Jesus disse, quer ser curado? Eu não tenho ninguém que vai para mim. Eu estou perguntando, quer ser curado? Ele, quero. Pega a tua cama. Peguei. Levanta. Levantei. Vai para casa. Sai desse chão. Jesus está falando para você, sai do chão, meu irmão. Sai dessa vida de sofrimento. Se levanta nessa tarde. Se levanta como um vaso valente. E a Bíblia diz que esse homem teve encontro com Jesus. A mulher que andava encurvada teve encontro com Jesus. A mulher do fluxo de sangue teve encontro com Jesus. Moisés teve encontro com Jesus. Jacó teve encontro com Jesus. Isaac teve encontro com Jesus. Abraão teve encontro com Jesus. Noé teve encontro com Jesus. A mulher adúltera de João 8 teve encontro com Jesus. A mulher samaritana teve encontro com Jesus. Eu tive encontro com Jesus há 9 anos atrás. Eu tive encontro com Jesus. Eu posso falar para você que quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida flui. Né? E a Bíblia diz que várias pessoas tiveram encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Que você venha, irmão, se inscrever no meu canal. Né? André Luiz Pregações. Me ajuda, por favor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.